Bom dia, quarto ano. Vamos a mais uma aula. Hoje, dia 26. Meus lindos, tia não vai prosseguir, pelo menos não por enquanto. Eu quero fazer a revisão dos assuntos que a gente viu até então, mais detalhado, para a gente poder encaminhar para novos conteúdos, certo? Então, se vocês puderem me acompanhar com o livro, vai ser ótimo, porque vocês vão vendo o que eu vou estar falando, vendo se está coerente. Se puder me corrigir em algo que eu diga que esteja não conivente com o conteúdo, pode me corrigir, pode vir até a mim mandar perguntas ou tirar dúvidas, tá bom? Que eu puder ajudar, eu ajudo. Então, a gente na última aula nós já havíamos falado sobre a paisagem do campo, as atividades, né, as atividades primárias, enfim, e o que eram. Por falar nisso, a gente vai prosseguir. Agora vamos, já que falamos na última aula sobre as atividades primárias, a gente vai dar continuidade nelas aqui, na página 8, certo? O que vamos falar agora é sobre a agricultura, tá? Quando a gente fala agricultura, temos que sinalizar que trata-se de atividades que estão voltadas, atividades estas para o cultivo de alimentos. E o cultivo de alimentos, a gente fala de amplo espaço com um leque variado, porque quando a gente fala em cultivo de alimentos, lembrando, a gente está falando de plantações, é isso? Frutas, verduras, estamos falando também da pecuária, que também está envolvido nesse meio, né? Enfim. Vamos ter que lembrar, voltando a falar sobre a matéria-prima, que é de onde nós extraímos essa base da natureza para tudo que nós temos e utilizamos para, digamos assim, para poder administrar as nossas necessidades. Então, tudo, isso é absolutamente tudo que nós utilizamos vem justamente da natureza e, por sinal, é a matéria-prima, certo? Cultivo de... Lembrando não, quero só salientar. Quando a gente está falando de agricultura, a gente está falando de durante todo o ano. Então, durante todo o ano, independente da estação, está havendo cultivos. Se não próximo à sua localização, à sua região, mas todo ano, em todas as regiões, de alguma forma, há sempre o cultivo, certo? Cultivo que me refiro às plantações. Salientar o quê? Salientar mais o quê, tia? Veja bem, por exemplo, para que a gente tenha o cultivo do milho na nossa região, que é de grande importância, assim como tantos outros, para que haja essa produção, é necessário pontuar que tudo vai depender muito do clima, do relevo, certo? Tudo isso faz com que haja um cultivo melhor, uma predominância de alimentos melhores. Por exemplo, o milho ele vai se destacar, ele vai ter mais probabilidades no seu crescimento, no seu desenvolvimento, a plantação em si, justamente em regiões mais quentes, diferentemente do trigo. A gente na região do Nordeste não temos esse título como cultivadores do trigo. O trigo vai ser mais em regiões mais frias, certo? Em regiões mais frias, nós vamos ter o cultivo do trigo. Isso não quer dizer que não possa haver possibilidade de haver esse cultivo em nossas regiões. É necessário todo um procedimento, um trabalho minucioso de estudiosos, de preparo de um solo para que possa haver, e dependendo, uma estufa, para que possa haver um ambiente necessário para que haja o cultivo de determinadas vegetações, ou melhor, de determinadas plantações. O milho se destaca em especial em nossa região por N motivos. Temos um clima tropical e dentro desse clima tropical, a nossa região Nordeste
por ser semiárido, ter um local mais quente, aí é que a probabilidade é muito maior do cultivo do milho, tá, gente? Falamos também sobre policultura, monocultura, que não é nada difícil, é só para relembrá-los. Quando a gente fala em policultura, nós estamos falando de muitas culturas. Poli, muitas. Então é simplesmente o quê? Policultura está relacionado com o cultivo de diversos tipos de plantações. Milho, soja, feijão, arroz, certo? Estamos falando de uma série de plantações. Quando falamos em monocultura, estamos falando apenas de um tipo. E esse um tipo está mais voltado para grandes negócios, agronegócio, por exemplo. O agronegócio, ele absorve mais a monocultura, porque a monocultura vamos dizer assim, tem mais objetivos, é mais para o desenvolvimento de determinados produtos específicos, como o álcool, como o algodão, certo? Então tem mais um fim mais lucrativo em grande porte. A monocultura é baseada em um único tipo de cultura, certo? E dentro da monocultura, nós falamos de grandes extensões de terras, policultura, pequenas propriedades, porque o cultivo se multiplica e existe mais quantidades de pessoas que ali trabalham manualmente, ok? Entendidos até aí? Isso nós estamos vendo, que eu acabei não dizendo, mas estamos vendo tudo na página 8. Essas informações que eu estou passando para vocês, todas estão na página 8, certo? Sobre as atividades na agricultura, nós temos o pecuarista, o agricultor e temos outros trabalhadores. Trabalhadores aqueles que realmente estão lá de sol a sol, plantando, colhendo, né? Fazendo aquele serviço que é mais pesado. Nós estamos falando também do pecuarista, porque é o dono das propriedades, dos animais, enfim. E também podemos citar, entre eles, entre todas essas pessoas, esses trabalhadores, os agrônomos. Os agrônomos seriam aqueles mais específicos para determinada área, para poder gerir aquele solo, para poder gerir a criação ou também a plantação de algum tipo em especial o algodão, vamos dizer, que está relacionado à agronomia, que está juntando o agro com a economia. Então, a agronomia é a relação entre essas atividades agrícolas com a relação econômica, certo? Fechado? Sobre mais alguma informação? Deixa eu ver. Sim, temos sim. Nós falamos aqui sobre a agricultura familiar, eu tenho certeza que vocês estão lembrados, que a gente falou também sobre a policultura, que está muito relacionada à agricultura familiar. As pessoas daquela comunidade trabalham em comum com um único objetivo para o seu sustento, que no caso são a alimentação de subsistência, ou seja, essas pessoas, ao mesmo tempo em que elas podem comercializar a mercadoria que elas produzem, elas também podem usufruir, podem consumir. Então, nós chamamos isso de subsistência, certo? Subsistência, essa é a palavrinha, tá, gente? Quando a gente fala em agricultura familiar, a gente também está falando que boa parte, não quase todo, mas boa parte do que nós consumimos, em geral, é produzido pela agricultura familiar. Não tudo, mas grande parte, em boa parte, sim. Quando falamos em agricultura familiar, nós temos também que lembrar das comunidades quilombolas. Vocês lembram que o tio falou sobre as comunidades quilombolas? Sim, que foi um marco histórico justamente em 2018, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Não sei se estão lembrados, mas só vou relembrá-los. Eles pontuaram a forma como os quilombolas produziam
sua alimentação, suas plantações, porque não havia o uso de agrotóxicos, não havia o uso do veneno, que é muito importante. A agricultura familiar, em grande parte, não utiliza nenhum tipo de agrotóxico nos seus cultivos. E os quilombolas dessa região, quilombolas que são descendentes de escravos, para relembrar de novo, eles faziam sua produção agrícola sem o uso do agrotóxico, e foi constituído aqui no ano de 2018. Bom, no momento isso é só, tá, gente? Por enquanto. Mas tia vai estar mandando atividade. Vocês vejam o vídeo, que de acordo com nossa comunicação, com o que eu expliquei, eu vou passar a atividade baseada nela. Vocês não precisarão, acredito, não precisarão olhar o livro. O conteúdo que te explanou por aqui pelo vídeo será suficiente, tá certo? Um beijo a todos e fiquem com Deus. Um ótimo final de semana.